Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 com o tradicional pré-jogo antes de Santos e Boca Juniors na noite desta terça-feira, 9h30, lá na tradicional La Bombonera. Aliás, comecei com esta saudação porque o Fala Rapaziada, tudo certo, não vale para hoje, tá certo? Não tem como, porque não tá tudo certo no Santos. Já vou falar sobre os temas do dia, né, um resumo de tudo que eu já falei, mas vou recapitular aqui, além, é claro, do jogo desta terça. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, também da Garbo Moda Masculina e da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 30 20 18 77. Eu trabalho também nas redes sociais, daqui a pouco recados completos dos nossos demais apoiadores. Muito bem. Meus caros, como todos já sabem, né, porque foi amplamente noticiado, desde as 9 da manhã, quando o presidente do Santos, André Azueda, entrou online com uma entrevista coletiva, primeiro um depoimento e depois a entrevista coletiva, que o Ariel Holan não dirige mais a equipe do Santos. Falei sobre isso num vídeo relâmpago, estava na rádio, minutos antes de começar o programa O Entre Linhas, que eu apresento na Santos FM. Fiz aquela gravação no estúdio anexo, né, no estúdio 2, para dar a notícia, para não perder o fato, porque só poderia falar sobre isso mais tarde dentro do Esporte em Destaque. Então, logo trouxe a informação assim que o presidente confirmou, até parei de acompanhar a coletiva, depois que o presidente confirmou, trouxe a gravação aqui, o vídeo, dizendo que o Ariel Holan tinha caído, né? E lamentando a cultura do futebol brasileiro resultadista e de pouca paciência e de gente movida por interesses tais que não são aqueles meramente esportivos, né? Falei também no depois do Entre Linhas, né? Passei a coletiva toda na rádio. No Esporte em Destaque também apresentei a coletiva, mas só a parte em que o presidente faz o seu depoimento. Estive lá com o Tony Vasconcelos, com o Vladimir Matos, fizemos muitas reflexões a respeito deste momento do Santos, nomes especulados, né? Naquele momento, Fernando Diniz, Dorival Júnior, Lisca Doido. À tarde surgiu um papo de Juan Carlos Osório, que tem 59 anos, né, da idade do Ariel Holan praticamente, ele que teve recentemente na seleção do Paraguai, teve aqui no São Paulo, enfim. Mas juntando tudo isso, né, o que eu falei no programa, na rádio, no Boc News, no vídeo relâmpago que eu gravei logo cedo, eu cheguei à conclusão, meus caros, que não dá para dar murro em ponta de faca, infelizmente. Isso não é desistir. Talvez eu mude de novo daqui a um tempo, depende de como as coisas forem acontecer. Mas eu me decepcionei com o fato da diretoria do Santos ter quebrado, né? Vergou e acabou quebrando na primeira crise que se instaurou no clube esportivo, né? O Santos cedeu a uma minoria barulhenta, porque tem sido assim, geralmente, especialmente com rede social, com protestos in loco, né? São minorias que não representam o todo da torcida do Santos, não representam a vontade do todo. E eu lamento profundamente que estas minorias online ou in loco, elas gritem tanto que elas consigam fazer com que os interesses delas sejam ouvidos, né? A nação que representa o clube, ela não tem poder de voz. Quem tem poder de voz são aqueles que têm o clube como algo que lhes pertence, como algo pequeno demais, do qual estas pessoas elas sobrevivem, né? Então, infelizmente eu vejo que pouco vale o amor do torcedor, o dinheiro do torcedor que paga ingresso, que compra camisa oficial, que é associado, né? Porque o interesse dele, no final das contas, é deixado de lado, é deixado para trás, porque assim, muita gente não concorda com o que eu falo aqui, mas eu vou ver a repercussão dos vídeos que eu gravo, é uma goleada de like contra dislike, mas uma goleada pior que o 7-1. Mas 90% das pessoas, graças a Deus, concordam com o que eu digo aqui neste canal.
E eu quero crer que essa proporção é a mesma para o mundo real, fora da nossa bolha aqui da internet, né? E aí bastaram que algumas situações acontecessem para que um treinador que chegou no Santos com uma cultura diferente, encontrou um time sem reforços, com um monte de moleques que deviam estar jogando copinha ou sub-17, né? Com jogos encavalados, e aí é preciso contextualizar sempre. Não adianta vir com um papo furado, o time jogava feio, não sei o quê. Vejam a escalação que entrou ontem. O técnico foi culpado de colocar essa escalação? Foi, mas era o que ele podia pôr em campo, porque tem um jogo contra o Boca decisivo pela Libertadores. Tem gente que é adepta da política do Cuca, de bota os titulares até dizer chega, arrebenta com os caras, né? E se estourar, estourou e a gente troca. O problema é quando você tem um elenco que depende muito, por exemplo, de jogadores como o Soteldo, até então, e o Marinho, você não tem substituto para esses caras, né? Como o Santos hoje, por exemplo, não tem substituto para a sua dupla de zaga, porque eles, pelo que o Areola plantou, e eu imagino que isso vai continuar com qualquer treinador que seja, são zagueiros que começam o jogo. Isso não é um defeito. Tem gente que critica, os zagueiros começam o jogo, isso é errado. Não, é certo. Errado é você ter meias em meio de campo que não faz, que não dá sequência ao trabalho, né? Enfim. Então, ele pegou um clube com problemas, um time com problemas. Isso foi falado para ele sabia, né? Ele conhecia, mas eu acho que ele não imaginava que a minoria extremista, uma minoria extremista da torcida do Santos fosse reagir de tal forma, fazer o papel que fez e, como uma força externa, interromper uma ideia, um projeto, um trabalho. E eu lamento que o treinador não tenha sido blindado pelos dirigentes do Santos. Como eu disse mais cedo, espero que este tenha sido o primeiro grande e único deslize esportivo da gestão do Andrés Ueda, né? Eu depositei muita esperança no Pérez e me decepcionei. Eu, nas eleições, dizia que não esperava que acontecesse a mesma coisa se um dos caras que eu achava que tinha mais condição de ser presidente, né, ganhasse. Espero realmente ser surpreendido nas próximas horas com uma notícia em relação ao time, né? Mas eu também fico em dúvida. Eu penso assim, será que vale a pena trazer o Osório? Mas ele já conhece um pouquinho o futebol brasileiro, trabalhou no São Paulo e tal. Mas se ele fizer concessões e abrasileirar um pouquinho o trabalho dele, será que o custo-benefício vai valer? Né? Eu não vou mudar de opinião. Diante do quadro, do cenário que nós temos, podem me xingar. Fernando Diniz e Dorival Júnior. Só. O pessoal fala do Lisca, não sei. Eu acho que o Dorival fez bons trabalhos no Santos. Fez muitas bobagens, é verdade. Mas eu acho que o saldo dele no Santos foi mais positivo do que negativo. Podem ficar à vontade para discordar. O Fernando Diniz é um cara que tem uma visão de futebol que se aproxima daquilo que eu gosto, mais moderno. Só que ele não pode. Se ele fizer com o elenco do Santos o que ele fez com o Tietê do São Paulo, ele está morto aqui. Porque ele perdeu o Campeonato Brasileiro, ele perdeu o grupo do São Paulo naquela oportunidade com o Tietê. Então seriam os dois nomes aí, os menos ruins para trazer, porque pelo amor de Deus, não me venham com Leão, Luxemburgo, Abel. Isso aí é querer brincar com a seriedade, né? Isso é brincadeira, não pode. A pessoa que fala um negócio desse não dá, né? Se não der para trazer um desses, atentem para o que eu vou dizer, estou repetindo o que eu falei no Esporte em Destaque. Deixa o Marcelo Fernandes. Com uma condição. Deixem o Marcelo Fernandes e cobrem os jogadores. Não cobrem o treinador, né? Porque se ele é um tapa-buraco fixo, né, com salário menor do que jogador e coisa e tal, não cobrem do treinador. Cobrem dos experientes e dos líderes do elenco, que aliás já disseram que vão correr por uma vitória em homenagem ao Ariel Holan nesta terça-feira. Ora, meu Deus do céu, por que não fizeram isso na sexta-feira quando vários titulares estiveram em campo?
que não fizeram isso em outros jogos? Por que não falaram para os meninos, por exemplo, terem talvez uma postura diferente? Eu não sei. Eu acho que a simples mudança vai fazer o time correr muito mais, porque isso é natural do futebol. O inconsciente do boleiro funciona assim. Trocou o técnico, a gente precisa jogar a final de Copa. Porque se for mal, não tem mais quem culpar. Não tem mais técnico para servir de escudo e tomar porrada da torcida, entendeu? Crítica. Vai sobrar para quem? Se o Santos tomar um pau do Boca nesta terça-feira? Para o Marcelo Fernandes é que não vai ser. Ah, mas foi o Ariel que deixou o time assim. Não, senhor. Não, senhor. Não transfiram responsabilidade. Né? Vamos ver a entrega. Sangue nos olhos, Eye of the Tiger, o olho do tigre, como diria a música de Rock Balboa. Né? Quero ver os caras na final da Copa. Moleque e veterano experiente. Aliás, como eu disse, eu tô me desapegando de falar de projeto, de futuro, de gestão, de futebol moderno, porque isso infelizmente não funciona por aqui. O que funciona no Brasil é o técnico amigão, o técnico churrasqueiro, o técnico da ciranda cirandinha, e se puder a gente joga legal. Se não puder é balão na área, jogo aéreo e vamos que vamos. Porque o que interessa é não perder o clássico pro Corinthians. O que interessa é ser campeão do Paulistão, né? Esse torneio, o Santos ganhou em 2015 e 2016, faz tempo. Porque o que importa você planejar uma Libertadores, né? Que a gente ganhou em 2011, faz 10 anos. O que importa planejar o time para ganhar a Copa do Brasil que nós ganhamos em 2010? O que importa você abandonar o Campeonato Paulista? Eu cansei de escutar isso. Não, abandona o Campeonato Paulista, faz uma pré-temporada para chegar bem na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, que o Santos não ganha desde 2004. Olha que poder tem o Campeonato Paulista, hein? Antigamente o pessoal falava, vou fazer laboratório, deixar a molecada jogar, fazer igual Atlético Paranaense, e a gente entra com força total no Brasileiro. Sabe o que vai acontecer? Não é só com o Santos. Os paulistas vão entrar todos arrebentados no Campeonato Brasileiro. Por causa do estadual, por causa de Copa Sul-Americana, por causa de Libertadores e por luxo, por quem jogou pré-Libertadores. Vocês vão ver. Aguardem e vejam. Né? Então, meus caros, para fechar, o time que vai a campo nesta terça, eu não sei qual é. Eu não esperei o meu amigo Lucas Mussetti postar o time provável. Ele postou só a lista de relacionados. João Paulo, John e Vladimir, Pará, Madison e Felipe Jonathan. Zagueiros, Luiz Felipe, Luan Pérez, Kaique e o Jonathan, que entrou no segundo tempo contra o Corinthians. Volantes, Alisson e Balieiro, meias Pirani, Jean Mota, Lucas Lourenço, Kevin Maltos, que é volante também, segundo homem ali, né? Atacantes, Marinho, Marcos Leonardo, Caio Jorge, Lucas Braga, Ângelo, René e Copete. Copete até para quebrar um galho na lateral esquerda se for preciso, né? Dependendo da circunstância. E o time titular é aquele que a gente conhece, a não ser que o Marcelo Fernandes opte por alguma surpresa. João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, acho que vai o Balieiro e o Pirani, na frente o Marinho, o Lucas Braga e o Marcos Leonardo. Pode ser o Caio Jorge? Eu gostaria muito de ver, e já falava isso quando era o Areola, o Ângelo na esquerda, para testá-lo na ponta esquerda, para o Santos ganhar uma jogada forte de fundo, né? Porque nos dois casos, quando joga Marinho e Lucas Braga, o Santos tem a jogada do corte para o meio para bater. Mas o Santos não tem um dos atacantes que vá bem ao fundo para servir o atacante ou quem vem de trás. Então é só um teste. Eu acho que vai jogar o Lucas Braga. Mas eu pensaria talvez daqui a pouco no Ângelo jogando na esquerda também. Porque o cara tem que jogar em mais de uma posição. É assim o futebol moderno. O Boca venceu a primeira partida fora de casa. Sabe que pensando em classificação, se pisar na cabeça do Santos, encaminha a vaga e complica a vida do Santos. Então se preparem porque vai ser um jogo extremamente difícil. A única coisa que eu sei
é que o inconsciente dos jogadores vai fazer com que eles joguem e corram muito mais, né? E aí eu não estou falando nada de puxar tapete, de esquema para derrubar treinador, nada disso. Estou dizendo que eles vão correr porque o inconsciente deles vai dizer que agora é com a gente, né? Não tem mais treinador para servir de escudo. Então, certeza que vai ter muito mais entrega por parte dos jogadores. Então, meus caros, produtor, tempo? 15. Só para fechar, porque eu acabei misturando as coisas, né? Aliás, estou cansado. Graças a Deus que essa semana tem jogo nesta terça e depois só tem sábado, né? Porque a nossa cabeça também fica meio... Você começa a pensar tanta coisa e no improviso às vezes pode ser alguma coisa errada, né? Ainda bem que não tem jogo quarta, quinta, sexta, né? Sexta tem pré-jogo, quarta tem Sport em Destaque, sexta tem o Sport em Destaque, mas pelo menos quando eu chego em casa aqui mais de 9 horas da noite, né? Eu vou tomar meu banho, nem jantei ainda, né? Preparo aqui com o produtor a thumbnail e coisa e tal, montamos o nosso cenáriozinho aqui e vemos gravar, por isso que os vídeos sobem tarde, né? Pelo menos nos outros dias da semana eu vou poder dar uma respirada, eu e todos vocês, né? E quem sabe, né, se o Marcelo Fernandes não for ficar, aí talvez a gente volte, porque talvez tenha aí um novo técnico para ser anunciado. Mas enfim, só para resumir tudo aquilo que eu falei, fui e voltei, nem sei se perdi o fio da meada. Técnico estrangeiro, se vier outro, eu tenho medo. Tenho medo. Acho que o Santos não tem condição de dar respaldo para um treinador estrangeiro. Cultura, filosofia é outra, né? O cara vem pensando em Beethoven e aqui os caras estão tocando uma marchinha de carnaval, entendeu? Não estou julgando, mas a cabeça dos caras é outra, entendeu? E eu acho que tem que ser alguém realmente técnico desses brasileiros aí que vai fazer o trabalho de bastidor. O que este elenco do Santos, pode ser que um outro no futuro não precise, mas o que esse elenco joga é com o Cuca da vida, né? Com o motivador, com o paizão, com o churrasqueiro, né? E vamos que vamos, né? E vamos ver o que acontece. Põe o titular mesmo para jogar todas, arrebenta com os caras. Joga terça, joga sábado, aí depois joga com o Palmeiras, aí joga contra o Strongest, mas depois joga com o Palmeiras. Põe direto, arrebenta com os caras, põe 5 jogos seguidos. Aí na hora que estourar, estourou, a gente põe outro, põe um desses moleques aí que entraram, uns que foram bem, outros que não renderam. Se estourar o Marinho, põe o Ângelo, se estourar o Ângelo, põe o Alanzinho, se estourar o Pirani, põe o Jean Mota, se estourar o Jean Mota, põe o Lucas Lourenço, e a gente vai seguindo, né? Esta é a nossa cultura esportiva e assim a gente vai seguir. E eu vou me preocupar com o lúdico. Campo e bola, por hora. Mais para frente eu penso, eu vou voltar a falar em projeto, filosofia, em futuro, em um clube mais saudável, em um clube menos politiqueiro. Vou pensar nisso mais para frente. Dito isso, meus caros, eu fecho este vídeo do Canal 10, agradecendo a sua audiência e também ao apoio dos nossos patrocinadores. Já falei aqui em nome falei em nome de Zatec Informática, falo também em nome da Garbo Moda Masculina e também de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 997827308, com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Meus caros, nesta terça, eu não sei como é que eu vou fazer, porque a gente agora voltou a acordar às 6 da manhã, né, produtor? E eu vou estar no Esporte por Esporte depois do jogo, né? A partida vai estar acabando, eu vou estar no programa, eu vou estar pelo Zoom, né, participando online. E é provável que eu só grave o vídeo do canal, uma coisa bem dinâmica, só para não passar em branco, depois do programa, na madrugada provavelmente, né? E aí dentro do Esporte em Destaque de quarta-feira a gente dá uma aprofundada melhor no que vai ser Santos e Boca Juniors. Então, estou dando os recados aqui, assistam todos os nossos companheiros antes, os nossos colegas que fazem lives, os youtubers, os influencers, tem bastante gente boa fazendo pós-jogo aí, né? Ao vivo ou gravado, né? Então são tantos e cada dia tem mais gente, eu até tenho medo de esquecer alguém, né? E aí lá pro meio da madrugada, se você estiver acordado, a gente sobe aqui o nosso vídeo do Canal 10, tá certo? Então
Então agradeço a todos pela audiência, peço a você que não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo para que o nosso trabalho possa ser mais recomendado, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui, nesta terça/quarta a gente volta aqui no Canal 10. Muito obrigado a todos pela audiência, grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.